E principalmente, né, o comentário para aparecer na tela aqui é dentro do nosso YouTube, lá no chat. Na nossa página, você vai lá no chat e deixa lá o seu recado também, que a gente vai colocando aqui no decorrer do programa. O endereço é Cidades em Debate. Bom, vamos trazer um outro assunto, e esse assunto aqui foi um assunto trágico, né? Que teve lá um bombardeio, enfim, nessa guerra que realmente deixa a gente com os nervos à flor da pele, a guerra entre Israel e a Palestina. E por meio de um comunicado oficial publicado em suas redes sociais, a Organização Mundial da Saúde repudiou o bombardeio ao hospital Al-Ali, localizado ao norte da faixa de Gaza. O ataque, que ocorreu nesta terça-feira, dia 17, deixou ao menos 300 mortos, mas estima-se que o número de vítimas possa chegar e até passar as 500 pessoas. Em nota, a OMS afirma que o hospital estava funcionando normalmente, com pacientes e cuidadores, e também com pessoas internas que estavam desalojadas utilizando o local como abrigo. A entidade informou que relatórios recebidos anteriormente já indicam centenas de mortos e feridos. Ainda de acordo com a organização, o hospital Al-Ali é um dos 20 em funcionamento no norte da faixa de Gaza que enfrentava evacuações ordenadas pelo exército de Israel. Entretanto, a ordem de evacuação se tornou impossível por conta da atual insegurança. Pacientes em situação crítica, falta de ambulância, suporte e leitos, assim como também alternativas de abrigos para os desalojados. A OMS finaliza o comunicado pedindo proteção imediata aos civis e ao sistema de saúde. As ordens de evacuações devem ser desfeitas. A lei humanitária internacional deve ser respeitada, o que significa que o sistema de saúde deve ser protegido e não ser considerado um alvo, afirma. É aquela questão, né, Marcelo? Na guerra, por incrível que pareça, existem regras também. E alvejar aí, no caso, o hospital, é o pior das coisas. E foi o que aconteceu com esse míssil que caiu em cima do hospital, matando centenas de pessoas. A OMS repudiou. Tenho certeza que o mundo também está repudiando esse ato. Está na hora de parar essa guerra, Marcelo? Está na hora de parar, mas acho que não vai parar tão cedo, viu? Enquanto não exterminarem, não acabarem lá, ou pelo menos não minimizarem bem as forças ali dos terroristas, acho que é difícil que essa guerra aí acabe, né? Mas você vê como é que tem parte da mídia, né, que já sai com os dedos ali, né, sem antes confirmar. Por exemplo, a gente ainda não tem uma confirmação plena, né, mas já tem uma grande suspeita de quem foi que fez. Foram os próprios que estão ali, os terroristas que estão ali, né? Ainda não está totalmente confirmado, mas uma parte da mídia ali já começa com seus dedos, olha lá, Israel já fez, tal, está jogando, está matando, está isso, infringiu as leis, a lei de guerra e tal. Poxa vida, né? Olha, nós estamos vivendo um tempo de uma imprensa bem rasteira, viu? Bem rasteira, sabe? São poucos aí que a gente consegue dar credibilidade plena, né? Que ouve as partes, aguarda, né? Ou fala, olha, nós estamos apurando, a guerra está lá, tal, pode ser, né? Deve ser. Não, já ouvi, né? De um meio de imprensa de credibilidade, né? Do país tal. Quer dizer, olha, nós estamos realmente a guerra de narrativas, a guerra na imprensa, a guerra da guerra mesmo, né? Onde as pessoas estão sofrendo, morrendo. Isso aí estão um pouco se lixando, né? O negócio é vender conteúdo, né? Então, a gente tem que olhar e orar pelas pessoas pelas famílias que perderam seus entes, pelas pessoas que estão sofrendo pela guerra, né? Que estão ali sendo alvejadas, sofrendo os ataques e tudo mais. Enfim, realmente a gente pede para que a situação pare, né? Cesse, um cessar-fogo, um diálogo, alguma coisa. Mas existe diálogo com terrorista? Terrorista, você sentar para dialogar com terrorista, tem como? Existe como você dialogar? Eu acho difícil. Mas, se ainda existir algum meio disso, que não seja por um meio mais drástico, né? Mais ríspido, então, que faça, mas que preservem as vidas. O que aconteceu ontem lá no hospital
olha, de torcer o coração mesmo, viu? A gente fica... Ontem foi um dia muito triste, muito, mas muito triste. Muito triste. Como tem sido os outros dias, mas parece que ontem, por ser no local que foi, também acabou afetando ainda mais, sabe? Afetando ainda mais. Uma vida já é demais. Agora, do jeito que foi, onde foi, e aí depois vê um monte de narrativa, um monte de coisa que acontece e tal, a gente fica falando, poxa vida, né? Nós não estamos lá, nós recebemos informação, e se a gente ainda não consegue ter uma informação de credibilidade, aí nós temos que parar o trabalho para poder ficar buscando informação, só vendo aqui o Cidades em Debate para ficar bem informado. Bacana. Ô, Paulinho, o que o Marcelo estava falando, né, justamente dessas atrocidades que acontecem na guerra, se a gente puder voltar, assim, alguns anos atrás, nós não tínhamos essa teoria da conspiração, essa guerra dos dois lados, esse contexto, né, que até o Marcelo falou, que parece que as empresas de mídia estão só focando dinheiro com a desgraça alheia. Mas não era tão difundido como é hoje. Hoje você vê que o cara lá, que nem aquele brasileiro mesmo que estava fugindo dos atiradores lá, naquele festival, ele entrou dentro de um bunker com outras pessoas, fazendo uma transmissão ao vivo pelo celular, até o momento que ele foi alvejado. Quer dizer, hoje a pessoa tá dentro, né, da guerra, que nem lá no hospital, a gente vê filmagens aqui, a gente estava até passando e vamos passar daqui a pouco, de pessoas com celular ali dentro mostrando a devassa que foi, né, aquele míssil, com pessoas ainda agonizando lá dentro, enfim, aquela cena horrível. Fora as cenas que a gente está vendo aí de tudo quanto é jeito, cenas fortes também, né, que chegam a todo momento aí no WhatsApp, no Telegram, que a gente não está acostumado com tudo isso. Agora fica aquela pergunta, isso sempre aconteceu? Mas será que é porque hoje a gente consegue relatar em tempo real? Ou seja, essa desgraça toda, porque quando a gente fala em guerra, a gente sabe que os dois lados, um mata o outro, né? Mas num contexto mais romantizado de alguns anos atrás, não apareciam essas cenas de guerra para a gente, porque era até censurado, questão de criança na sala, enfim. Agora, hoje não. Hoje a gente vê que não tem nem como controlar isso. Você acha que esse mundo que nós estamos vendo hoje é o mundo real que sempre existiu, Paulinho? Santiago, eu vou primeiro começar a respeito do lançamento aí desse foguete, que não foi míssil. Míssil é um artefato que tem localização ou por GPS, ou por laser, ou por qualquer sistema de localização. Foguetes, eles são lançados aleatoriamente e caem em determinada região, dependendo do ângulo de lançamento, dependendo da força de empuxo, dependendo de um monte de coisa. Essa é a diferença entre um foguete e um míssil. O que foi atirado lá, já comprovadamente, é um foguete. Israel não usa foguete. Existem gravações do Serviço Secreto Israelense de dois terroristas do Hamas conversando ao telefone e falando que esse foguete foi lançado de um cemitério próximo a esse hospital. E esse foguete, ele teve uma falha e caiu em cima desse hospital. Isso tem gravações da imprensa, tem gravações na internet. Eu não sei, aqui eu estou, porque depois as pessoas vêm falar que eu sou defensor de Israel, que eu sou contra os árabes, muito pelo contrário, eu estou só falando o que está sendo divulgado. Agora, vamos pensar pelo lado israelense do que aconteceu. Você vai descer, o Biden acabou de descer em Israel para tentar fazer um acordo de paz com o príncipe da Jordânia, com o rei da Jordânia, e com o pessoal do Fatah, da Cisjordânia, tentar costurar uma paz ali na região. Tinha um encontro também com o pessoal do Egito, essas coisas todas. E, por incrível que pareça, cai um foguete em cima do hospital. O rei da Jordânia fala para o Biden não ir nesse encontro. A autoridade palestina na Cisjordânia, do Fatah, fala também que não quer se encontrar com o Biden, e o pessoal do Egito também cancela a reunião. Agora, você acha quem vai ser o mais prejudicado nessa situação? Israel. Porque os palestinos, o Hamas, não querem paz. O Hamas, ele quer continuar com o conflito. Essa é a grande diferença.
As pessoas não conseguem enxergar o macro. Esse acordo, essa costura de paz, ela estava sendo delineada nesses dias que estavam para acontecer. E com esse foguete, lógico que vai haver um sentimento de revolta na população palestina, lógico que a sociedade, que o mundo vai ser contra isso. Ninguém é a favor de jogar foguetes de mísseis em cima de hospitais, em cima de crianças. Isso aí é uma barbárie, é uma coisa que é inconcebível nesse século. Entendeu? Só que acontece o seguinte, nós temos que olhar o que estava acontecendo naquela região. O que estava acontecendo, o que ia ser costurado, talvez um acordo de paz. O Hamas não quer acordo de paz. O Irã não quer acordo de paz. O Hezbollah não quer acordo de paz. E aí acontece esse tipo de coisa. Quando estávamos próximos de acontecer alguma coisa, acontece uma desgraça que nem essa. Estão falando aí em quase 500 mortos, entendeu? Uma tremenda de uma barbárie, assim, absurda. E que, com certeza, com a tecnologia militar que existe hoje em Israel, que Israel detém uma das tecnologias militares de primeiro mundo, ele não ia cometer esse erro absurdo. Isso aí é um erro absurdo. Ele saberia que a opinião pública estaria totalmente contra eles, entendeu? Esse avanço israelense em cima do território palestino, o mundo estaria contra eles. Então, é questão de você pensar quem ganha com essas mortes e quem perde muito com essas mortes. Então, a gente tem que ponderar, tem que colocar a cabecinha um pouco no travesseiro antes de falar besteira. Essa imprensa, muitas vezes que fala, já condena o governo de Israel, que não tem a mínima capacidade, o mínimo discernimento militar para saber o que é uma coisa, o que é outra, e vem falar esse tipo de besteira. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais para frente. Eu acho que aquela região é uma região muito complicada, que você não pode só olhar os fatos que estão acontecendo, você tem que olhar os fatos que estão para acontecer. A gente nota aí o Biden, né, que chegou justamente em Israel, conforme a gente estava até comentando aqui, e a gente notou no filme anterior também, que o mundo todo agora está tendo aí passeatas, né, com palestinos, por todo mundo, muçulmanos, justamente contra esse ataque aí que ocorreu nesse hospital nessa última terça-feira. Ô, Alex, gostaria de saber também a sua opinião nesse contexto aqui. Eu sei que é um contexto difícil da gente poder dar opinião, né? Porque são dois lados que a gente vê que tem uma ideologia religiosa, a gente muitas vezes tem que entrar nesse critério, mas por um lado a gente vê Israel, né, um povo que tem lá a sua parte da terra prometida, outro lado a gente vê os palestinos esperando o lado deles, né, na faixa de Gaza, dessa terra prometida, e ao mesmo tempo a gente vê que uma guerra se forma já há muitas gerações. Eu fico pensando, Alex, nessas crianças que a gente viu em várias cenas aí, que ficam ali no meio dos destroços, procurando os parentes que foram mortos, né? Pai, mãe, tio, familiares, e quando acham, o que se passa pela cabeça delas, né? Porque já tem lá uma ideologia de destruir o opositor, que ele é um inimigo, no caso Israel, para eles é um inimigo. Como é que vai ser o futuro dessas crianças? Porque eu acho que isso aí, a gente está vendo uma questão que já está muito pulverizada, como vou dizer assim, muito concentrada, e para pulverizar, vai ser muito difícil, né? Para acabar com isso vai ser muito difícil no futuro próximo, porque isso aí vai criando uma certeza na mente dessas crianças que muitas vezes não é o que é passado para elas, né? Como é que você vê um futuro que a gente está vendo um mundo tão polarizado, um mundo tão cada vez mais bruto, né? Com essas realidades que aparecem através da internet. Como é que você vê um futuro, uma questão dessa aí da Terra Prometida? O microfone, Alex. Ah, tá aqui. Pode falar. Pode falar. Tá sem o seu som. Alô? Eu estou ouvindo a minha voz pelo seu som. Vê se você sai e volta de novo, qualquer coisa, dá uma reconectada. Vamos ver se melhorou. Não, tá sem som. Realmente eu acho que está com algum problema técnico. Bom, enquanto o Alex tenta melhorar lá o som dele, né? Nessa questão, a gente segue aqui com o programa, ele vai fazer uma reconexão,
que eu acho que aí no caso possa vir a melhorar, mas fica aqui esse comentário, né, Paulinho? Como é que vai ser o futuro dessas crianças daqui para frente, que viu aí os seus pais morrerem, seus avós, seus parentes, seus amigos, a sua vida sendo devastada? Como é que vai ser? O que esperar de um futuro? Mas, seu Thiago, essa é a intenção do Hamas. A intenção do Hamas é justamente essa, é criar esse instinto de vingança, esse instinto de Israel é o nosso inimigo, Israel é que destruiu nossas casas, Israel é que destruiu o hospital, e justamente esse espírito de vingança. É isso que o Hamas quer, exatamente isso. Então, tá certo, Alex, tá aí. Tá certo. Alex, então, como é que você vê o futuro dessa nova geração, vendo essa devastação toda, vendo essa briga ferrenha entre os dois lados? Isso aí, a tendência, pelo que a gente observa, é que só tende a piorar, né? Primeiro falar com relação à imprensa, né, que o Marcelo e o Paulinho citaram aí. A imprensa hoje, há algum tempo, ela é suja, ela publica o que lhe é interessante, o que lhe é pago, o que lhe é patrocinado, né? Há muitos anos atrás já disse Raul Seixas, né? Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Então, graças a Deus, hoje a gente tem como buscar as informações, né? A gente tem como pesquisar, tem como ir atrás, tem como buscar informações descentralizadas. Se a gente for depender da imprensa, a gente vê na pandemia um desserviço, né? Pessoas até se suicidando por terrorismo da imprensa. Então, para mim, já não existe imprensa. Eu vou atrás das minhas informações de preferência descentralizadas, né? Com relação ao foguete aí, já saiu a informação de Israel, tá? Tem imagem, tem filmagem dos radares israelenses. Vocês sabem que Israel ele tem uma tecnologia, a maior tecnologia do mundo, né, em detecção de mísseis, foguetes, enfim, e as imagens dos radares de Israel, elas dão conta de que realmente o artefato saiu da Palestina, tá? Não foi pelo Hamas, foi pela Jihad Islâmica, né, que é um grupo terrorista egípcio, que também atua na Palestina. Então, isso está comprovado que saiu de lá. Agora, o que o povo vai ouvir, o que vão dizer, eu não sei, tá? Mas eu já vi agora as imagens são claras, né? E com relação ao conflito, primeira coisa que a gente está vendo aí, você creia ou não, o Apocalipse está se cumprindo. Tudo que está escrito, que foi escrito, está acontecendo. Eu vejo aí também se desenhando uma terceira guerra mundial na geopolítica, o Irã agora entrando na guerra. Eu estou vendo um cenário muito nefasto, um cenário muito difícil se desenhando, né? Eu até, quando começou a guerra, eu achei que iria se repetir em 1967, né, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel destroçou todos os adversários, mas a situação hoje ela é bem mais complicada, né? Porque o lado árabe ele é muito sujo. Eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que nenhum dos dois lados ele é santo, tá? Mas o lado muçulmano, ele é fanático, ele é assassino, ele é sujo, eles crescem já com esse ódio aos judeus, né? Ódio aos cristãos. Então eu não vou ficar em cima, são todos? Não são todos, mas eu não vou ficar em cima do muro. Isso, o que eles fizeram, que o grupo terrorista fez. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Tem palestinos que não apoiam, né, esse ataque, tem palestinos que sofrem, tem também, os dois lados sofrem, tá? Mas o jeito que o ataque foi feito, né, as coisas que a gente viu, a barbárie que a gente viu, a gente talvez nunca tenha visto isso na história do mundo, né? Eu só lembro de assassinato de bebês na história, na época do faraó, quando assassinou os recém-nascidos, e na época de Herodes. Fora isso, nunca teve na história, sabe, uma coisa tão irreal, tão surreal, tão absurda, que a gente está vendo agora. E o que assim me causou, por mais que eu espere tudo da esquerda, mas o que me causou, assim, eu fiquei estupefato, foi com a reação da esquerda, né, com isso, né? Olha, para defender a ideologia deles, eles viram tudo de ruim, né? Eles passam por cima de tudo. A gente, como conservador, eu costumo falar, a gente se vê alguma coisa errada, a gente fala, não, eu sou conservador, eu sou anarcocapitalista, eu sou de direita, mas olha, isso aqui tá errado, eu não concordo. Não, eles são tão nefastos, eles são tão canalhas, que eles passam por cima de qualquer moral, qualquer pingo
de humanidade que tenha neles para defender a ideologia nefasta, né? Então, passaram de todos os limites dessa vez, sabe? Não sei o que fazer mais, o que a gente pode fazer mais para poder, sabe, construir um país mais unido, mais humano, porque enquanto a gente der voz para esse povo, enquanto essa turma aí tiver, a gente vai ver essas coisas acontecerem. Então, a gente pode esperar tudo da esquerda, né? Então, só para complementar a informação aí dos amigos, né, já tem as imagens de que o míssil saiu da Jihad Islâmica, que está ali auxiliando o Hamas, né, que como eu falei, é egípcio, né, e muito embora Israel tenha ali um acordo com o Egito, mas a Jihad que soltou o foguete, perdão, foi foguete, né, que soltou o foguete, tá, e a guerra está longe do fim, né, a gente ainda vai ver muita barbárie acontecer, infelizmente, está muito longe de acabar, está muito longe. Só queria dar um alôzinho. Rapidamente, Paulinho, o Alex, os nossos 2 últimos temas. Temos que ser bem Não, só rapidinho. É que o Alex falou, assim, alguns termos, falando aos muçulmanos. Eu só quero deixar claro o seguinte: o Hamas, a gente tem que dividir direito as coisas. O Hamas é uma coisa, o povo muçulmano é outra coisa. Eu tenho amigos meus, faço negócio com muçulmanos, a gente é o nosso povo irmão. O Hamas... Por isso que eu falei que não são todos, mas tem uma grande maioria que tem ódio aos cristãos. Mas não Hamas, inclusive eu falei dos palestinos, que tem muita gente que entra em Israel, trabalha em Israel, se relaciona com os judeus, né? Então eu citei também, mas eu não fiquei em cima do muro, mas eu citei que tem muita gente ali que não concorda com... é verdade. Porque a gente não pode assim, generalizar, nós estamos falando aqui de povos e de religião. Então, a religião judaica é a religião muçulmana. A gente não pode generalizar. Existem pessoas excelentes dos dois lados, e como também existem israelenses de ultradireita, que também são tremendo nefastos a favor de terrorismo e contra totalmente os muçulmanos. A gente também não pode ver que existe esse lado também, Israel, de gente que é condenável também. Também citei que os dois lados estão errados, Paulinho, também. Inclusive, Israel está errado também em muitas coisas. Também foi citado isso aí. Porque, na verdade, na guerra não existe um vencedor, né? Supostamente existe, né? Mas a gente sabe que não, porque os dois lados sofrem. Israel todo mundo perde, né? Com esse atentado aí no último dia 7. Agora a Palestina está sofrendo. Isso é o povo que está sofrendo. E a gente vê que os gravatinhas estão lá no ar-condicionado do mesmo jeito quando começou a tal da guerra.